Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história, todos. O turno de 12 horas tinha acabado de terminar e Sarah sentia como se seu corpo inteiro fosse feito de massa encharcada. Ela puxou seu cabelo em um coque bagunçado, verificando-se no espelho retrovisor do carro. Olheiras como um panda, cabelo saindo por todo lado, um jaleco branco salpicado com café e um rastro brilhante de ketchup do almoço às 3h da tarde. Ou talvez 3h da manhã. Ela não conseguia mais lembrar. Depois de um turno tão longo, o tempo parecia parar. Tudo o que ela queria agora era ir para casa, abraçar seu travesseiro e dormir como os mortos. Mas seu estômago, roncando, a lembrou que ela provavelmente demoliria o pote de sorvete na geladeira antes de desmaiar no sofá. Seu velho Honda resmungou enquanto ele subia a ponte vazia. A cidade estava dormindo a esta hora tardia. Sarah ligou o rádio, esperando por algum jazz suave. Mas em vez disso, a voz do DJ soou com um anúncio de pizza. Compre um, ganhe um grátis entrega até às 2 a.m. Bem, fantástico. Agora estou ambos exausta e faminta, ela murmurou, tamborilando seus dedos no volante. Então ela viu. Um sedã preto elegante estava torto no meio da ponte. Luzes de alerta piscando como um sinal de socorro na noite. Sarah franziu a testa. Carro de luxo. Motor morto no meio da ponte a esta hora esquecida por Deus. Ela estalou a língua. Por favor, não deixe que sejam zumbis. Eu não tenho cafeína suficiente sobrando para lutar contra eles. Mesmo enquanto ela resmungava, memória muscular e instinto assumiram o controle. Sarah diminuiu e parou de lado. O sedã brilhou como se tivesse acabado de sair de um comercial. Ela bateu na janela. Nenhuma resposta. Ela se inclinou mais e seu coração apertou. Um homem em um terno escuro estava curvado sobre o volante. Oh, não, ela disse tentando a maçaneta da porta. Trancada. Claro que estava. Carro chique, problemas chiques. Exalando bruscamente, ela correu de volta para seu Honda, abriu o porta-malas e pegou um pequeno martelo de emergência laranja. Médicos de emergência nunca viajavam sem alguns brinquedos salva-vidas. Ela pensou. Desculpe, senhor calças chiques, ela sussurrou. Eu não tenho tempo para batidas educadas. Ela mirou no canto da janela traseira e balançou. Crash! Vidro estilhaçou em um spray de estilhaços brilhantes, chovendo no pavimento como fogos de artifício da meia-noite. Sarah escorregou sua mão e abriu a trava por dentro. A porta cedeu. Ela subiu até a metade do assento, verificando seu pulso ainda batendo, mais fraco, sua pele estava pálida, sua testa úmida de suor, exaustão, provavelmente pressão arterial caindo. Não ouse morrer nos meus sapatos, ela murmurou, arrastando-o de volta contra o assento. Eu acabei de lavá-los. Ela pegou um pano, molhou-o com água fria, pressionou-o em sua testa, então cavou em seu kit de primeiros socorros pessoal. Abrindo um tubo de gel de glicose, ela o aproximou de seus lábios. Vamos, prove um pouco de açúcar. Eu prometo que não é tão ruim quanto o café de hospital. Um gemido fraco escapou. Sarah inclinou-se mais perto. Bom, me ouve? Você acabou de desmaiar de exaustão. Eu já chamei serviços de emergência. Se você está planejando colapsar novamente, espere até depois que eles chegarem aqui. Ok. Suas pálpebras tremeram, cílios longos tremeram. Seu olhar estava nebuloso, desfocado, mas sua voz o alcançou na névoa. Era um fio puxando-o de volta da escuridão. Sarah acendeu uma pequena lanterna, brilhando-a em seus olhos. Sim, isso é melhor. Você está voltando. Mantenha a respiração estável. Se você desmaiar novamente, não me culpe quando eu te levar para a emergência e deixar uma enfermeira novata praticar voz em você. O canto de seus lábios tremeu-se reflexo ou o fantasma de um sorriso. Ela não podia dizer. Sirenes uivaram na distância, então se aproximaram, piscando vermelho e azul através da ponte.
Sarah acenou para eles rapidamente, transmitindo o que ela sabia. Os paramédicos o transferiram para uma maca, fazendo suas próprias verificações. Enquanto eles se preparavam para carregá-lo, Sarah recuou, limpando as mãos, já imaginando sua cama e aquele sorvete esperando em casa. Seu trabalho aqui estava feito. Ela se virou para sair, mas algo a fez olhar para trás. Seus olhos mais claros agora estavam fixos nela, não em pânico, mas agarrados como alguém que havia encontrado uma âncora frágil na tempestade. Sarah encolheu os ombros. Tudo bem, estranho. Eu fiz minha parte. O resto é com eles. Ela deslizou de volta para seu Honda, ligou o motor e foi embora. Ela não tinha ideia de que o homem que ela acabou de salvar não era algum empresário aleatório. Ele era James Carter, o bilionário mais notório da cidade, o que a imprensa chamava de Lobo Frio de Wall Street. A noite ainda estava silenciosa, mas aquela ponte tinha acabado de testemunhar o começo de uma história que ninguém poderia ter previsto. O bip constante do monitor puxou James de volta à consciência. Suas pálpebras estavam pesadas, sua garganta seca. A luz branca forte do quarto do hospital o fez apertar os olhos. O cheiro familiar de antisséptico pairava por todo lado. Uma dor de cabeça aguda latejava. Ele fez uma careta, afundando no travesseiro. Que diabos aconteceu? Então ele lembrou da ponte. O batimento cardíaco acelerado, o corpo cedendo, e a voz de uma mulher, quente com um toque de sarcasmo. Não ouse morrer nos meus sapatos. Eu acabei de lavá-los. James, que nunca tinha deixado ninguém falar com ele daquele jeito, sentiu o canto da boca tremer. A porta abriu. Uma enfermeira entrou, verificou as máquinas e ajustou a bolsa de soro. Sr. Carter, o médico estará aqui em breve. Você desmaiou de exaustão e falta de sono. Felizmente alguém o encontrou a tempo. Onde está essa pessoa? James perguntou roucamente. A enfermeira sorriu fracamente. Ela ainda está no hospital. Uma médica de emergência. Você pode agradecê-la pessoalmente. James assentiu, encostando-se no travesseiro, olhos fixos na porta. Apenas algumas horas depois, o hospital zumbiu com a atividade. A imprensa já tinha apanhado o vento. CEO frio colapsa na ponte à meia-noite. Fotos do sedã de luxo encalhado no meio da estrada estavam se espalhando online. Seu assistente, um jovem com cabelo penteado para trás e um telefone colado na mão, chegou rapidamente. Tenso. Sr. Carter, a mídia está explodindo isso. Não se preocupe, eu vou redigir uma declaração. Diremos que você estava apenas desidratado. James levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Ele não se importava quais eram as manchetes. A única coisa que ele se importava era encontrar aquela voz novamente. Naquela tarde, o destino chegou mais cedo do que ele esperava. Sarah entrou no quarto do hospital com uma pasta na mão, cabelo ainda ligeiramente bagunçado, jaleco branco recém-colocado depois do seu turno. Ela estava prestes a passar, mas seus olhos captaram no paciente especial. Ele estava sentado agora, olhos alertas, parecendo muito melhor. Sarah parou, arqueando uma sobrancelha. Bem, então você é o cara que odeia dormir, hein? James piscou. Então riu uma risada curta, genuína que até o surpreendeu. Há quanto tempo ele não ria assim? Sarah corou ligeiramente. Ela não tinha a intenção de ser engraçada. As palavras simplesmente escaparam. Puro reflexo depois de muitos turnos noturnos. Obrigado, James disse, voz baixa e rouca. Por não me deixar naquela ponte, Sarah encolheu os ombros. Não me agradeça. É meu trabalho. Alguém está prestes a atingir o pavimento. Eu entro. Além disso, quem deixaria um terno caro simplesmente cair morto no meio da estrada? Ele riu novamente. Sua franqueza atingiu antes que ele pudesse levantar muros. Honestamente, você é a primeira pessoa a falar comigo assim. Ele admitiu, sem medo, sem hesitação. Do que há para ter medo?
Sarah perguntou genuinamente. James manteve o olhar dela um momento a mais. Ele não disse em voz alta, mas em sua mente a resposta ecoou. Porque eu sou James Carter, o nome que metade desta cidade teme. Sua troca foi interrompida quando seu assistente invadiu. Senhor Carter, a coletiva de imprensa. James levantou uma mão, silenciando-o. Ele se virou para Sarah. Eu quero saber seu nome, Sarah. Dr. Thompson, ela respondeu simplesmente. Dr. Thompson, se você quiser ser formal, no entanto, eu não aceito flores ou chocolates como um agradecimento. Da próxima vez, tente dormir 8 horas em vez de colapsar em uma ponte. Essa é a melhor maneira de me pagar de volta. Ele sentou-se imóvel, observando-a ir embora, a voz dela persistindo em sua mente. Sem flores, sem chocolates, apenas viva como um ser humano normal. Fora o corredor do hospital ecoou com passos e anúncios pelo sistema de PA. Sarah encostou-se na parede, suspirando. Deus, por que eu tinha soltado aquilo? E ainda assim, no fundo, ela se sentiu mais leve. Ele poderia ser um bilionário, um CEO, ou qualquer título que o mundo tivesse dado a ele. Mas sob as luzes fluorescentes do hospital, ele era apenas um homem desgastado, um paciente que ela tinha uma vez puxado de volta do limite. Ela encolheu os ombros e sorriu fracamente. Se ele realmente quisesse pagá-la de volta, então sim, ele poderia começar por ter uma noite inteira de sono como todo mundo. A notícia de James Carter colapsando na ponte ainda estava quente. Manchetes estrondaram com fotos do sedã preto elegante, o lobo frio colapsa. A maioria dos artigos culpava o estresse do trabalho. Alguns apimentaram com bebida excessiva, mas ninguém realmente sabia o que tinha acontecido. Enquanto isso, James não se importava. O que ocupava seus pensamentos muito mais era a mulher que o tinha salvo, Sarah Thompson. Logo depois de ser dispensado, ele mandou seu assistente enviar um convite formal. Sr. Carter cordialmente convida a Dra. Thompson para jantar no Whitmore Rooftop às 8 p.m. esta noite em gratidão por salvar sua vida. Sarah leu e caiu na gargalhada tão forte que a enfermeira de plantão ao lado dela a encarou como se ela tivesse perdido a cabeça. Ela respondeu com uma única linha. Não vou. Jantar no terraço não combina com alguém que acabou de colapsar por falta de sono. Vá para a cama em vez disso. James leu a mensagem atordoado. Ninguém nunca tinha ousado dizer não a ele, muito menos dizer-lhe para ir dormir. Em vez de raiva, curiosidade se agitou. Naquela noite, Sarah tinha acabado de terminar seu turno, jaleco branco amarrado na cintura, saindo do portão do hospital, quando ela avistou um carro preto, elegante e familiar estacionado na calçada. James estava lá, sem terno, sem gravata, apenas uma camisa branca simples. O que você está fazendo aqui? Sarah perguntou, franzindo a testa. Esperando por você. Ele respondeu calmamente. Eu queria agradecer pessoalmente e convidá-la para jantar. Você não entendeu? Eu disse não. Sarah cruzou os braços. Estou cansada. Estou com fome e não estou com humor para algum terraço brilhante com taças de vinho. James respirou fundo. Então me dê outra chance. Sem terraço, sem vinho, apenas jantar. Onde você quiser, ela arqueou uma sobrancelha, meio irritada, meio divertida. Você está sempre acostumado a fazer as pessoas fazerem o que você quer? Talvez, ele admitiu sem hesitação. Mas esta noite eu só quero jantar com você, em qualquer lugar. Sua escolha. Sarah ficou em silêncio por alguns segundos. A paciência em seus olhos, a maneira como ele a olhou diretamente, a suavizou um pouco. Certo, ela suspirou. Talvez o paciente privado de sono mereça uma dose de vida ordinária. Tudo bem, siga-me. Apenas uma curta caminhada. Sarah o levou a uma fila de food trucks bem iluminados fora do hospital. O ar cheirava a cebolas fritas, carne grelhada e mostarda. Médicos, pacientes ambulatoriais
e até alguns policiais estavam enfileirados. James hesitou. Aqui exatamente, este é o lugar certo. Sarah cruzou os braços, sorrindo. Sem toalhas de mesa brancas, sem banda de jazz, apenas cachorros quentes e batatas fritas. Acha que consegue sobreviver? James riu. Pela primeira vez, não no controle da situação. Vamos descobrir. Eles sentaram em uma cadeira de plástico bamba em uma mesa de metal arranhada. James tirou a jaqueta e desabotoou o colarinho. Ele quase sentiu como se estivesse disfarçado de homem normal. Sarah entregou-lhe um cachorro quente. Aqui, meu jantar de $1 milhão. Ele deu uma mordida. Instantaneamente, um rastro brilhante de mostarda disparou, espirrando em sua manga branca crocante. Sarah explodiu, rindo tão forte que quase engasgou. Desculpe, ela disse entre risadinhas, entregando-lhe guardanapos. Você acabou de estragar sua camisa. Mas ei, você se juntou oficialmente. O clube das pessoas reais comem bagunçado. James olhou para a mancha, então para o rosto dela rindo. Em vez de irritação, ele riu também. Uma risada real e completa ecoando pela noite. Eles comeram sob luzes neon e o barulho do tráfego. Sarah contou histórias de seus turnos. O velho que ligou para o 911 porque seu gato estava preso em uma árvore ou o garoto que engoliu um lego e riu quando os médicos o retiraram. James ouviu e pela primeira vez sentiu seu peito clarear. Sem preços de ações, sem negócios, apenas histórias bobas e comuns, transbordando de vida. Você sabe, Sarah disse, terminando suas batatas fritas. Às vezes eu acho que o valor real não está no dinheiro. Apenas ver um paciente abrir os olhos ou uma criança parar de chorar. Isso é o suficiente para saber que o dia valeu a pena. James ficou em silêncio. Ele nunca tinha pensado dessa forma. Para ele, sucesso era gráficos de ações subindo e rivais esmagados. Mas quando ele viu o brilho nos olhos dela, ele percebeu que havia outra definição de vitória. Quando terminaram, Sarah se levantou, batendo palmas. Bem, esse é o seu jantar de agradecimento, sem terraço, sem champanhe, apenas cachorros quentes e mostarda. Você sobreviveu. Nada mal, James se levantou também, jaqueta na mão, olhando para ela no brilho das luzes da rua. Por um momento fugaz, ele se sentiu humano. Obrigado, ele disse suavemente. Não apenas por me salvar, por isso também. Vá dormir, Sarah piscou. Não me faça te encontrar naquela ponte novamente. Naquela noite, James voltou para sua cobertura de luxo. As paredes de vidro ofereciam uma vista da cidade cintilante. Mas o silêncio não parecia mais reconfortante. Ele desabotoou a manga, a fraca mancha de mostarda ainda lá. Uma risada escapou de seus lábios, ecoando em um lugar geralmente preenchido com nada além de silêncio. A imagem de Sarah, cabelo bagunçado, rindo, segurando um cachorro quente, permaneceu em sua mente. Sem champanhe, sem jantar sofisticado, e ainda assim foi o jantar mais memorável de sua vida. Sentado sozinho, James Carter, pela primeira vez em anos, não se sentiu completamente sozinho. James veio ao hospital com um objetivo muito comum: convidar Sarah para um café. Sem terraços, sem vinho, sem jatos particulares, apenas café. A língua que ele suspeitava ser a língua materna dos médicos de turno noturno. Ele carregava 2 xícaras de um café de esquina, do tipo com tampas de papel, saídas de vapor e um cheiro forte o suficiente para acordar os mortos. Em pé na recepção, ele se sentiu estranhamente deslocado. Há muito tempo ele não estava em um mundo onde a regra era: primeiro fique na fila. Fale sobre a vida depois. Em seu mundo, as pessoas faziam fila para vê-lo. Aqui, ele fazia fila para vê-la. Quem você está esperando? A enfermeira noturna perguntou, sua voz cansada, mas doce. Dr. Tata Thompson, eu sou um amigo. As palavras o surpreenderam. Soou certo. A enfermeira olhou para os 2 cafés e lhe deu um pequeno sorriso de boa sorte. Ela está na emergência, mas está de plantão. Se tiver sorte,
Você a pegará correndo por aqui nos próximos 2,5 segundos. James agradeceu e se afastou, ainda segurando as xícaras. Nem um minuto depois, aqueles 2,5 segundos se materializaram. Sarah voou pelo corredor, rabo de cavalo balançando, jaleco branco amarrado na cintura, prancheta debaixo de um braço, estetoscópio balançando como joia. Ela parou quando o avistou. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, levantando uma sobrancelha, então boquiaberta para as 2 xícaras fumegantes em suas mãos. "Eu vim comprar café para você." James levantou uma. "Menos açúcar, mais leite, eu adivinhei." "Meio certo." Sarah sorriu, então apontou para o relógio de parede. "Que pena. Eu tenho mais 2 horas de turno." "Café. Eu vou levar companhia, não é permitido. Regra número 1 da emergência. Sem namoro em serviço." "Eu não estou namorando." Ele soltou, então rapidamente acrescentou. "Quero dizer, não assim." "Não de nenhum tipo." Ela tomou um gole, seus olhos se fechando por um momento, como se sua alma tivesse acabado de ser recarregada. "Vá para casa. Eu te mandarei uma mensagem em 2 horas. Eu vou esperar." James disse instantaneamente, com a mesma rapidez com que fechava um negócio. Sarah piscou. "Espere aqui." Aqui, ela o estudou por um momento, como se diagnosticando a gravidade de um paciente teimoso. "Sente-se, mas não atrapalhe. Não faça perguntas bobas. E se eu começar a correr, afaste-se." "Eu me afastarei," ele prometeu solenemente. Bom, ela levantou a xícara, recuou e desapareceu na corrente de uniformes. 2 horas podem passar voando durante um episódio de TV, mas elas rastejam quando você está sentado em uma cadeira de plástico dura da emergência. James abriu seu laptop, então o fechou novamente. Ele observou o relógio, os passos, os rostos, uma colcha de retalhos de preocupação, fadiga e esperança costurada como uma velha colcha que ainda estava quente. O primeiro paciente que ele testemunhou foi um homem bêbado em uma camisa amassada, pulseira neon, pendurada de uma boate. Ele cantou uma canção country desafinada, voz áspera como lixa. Sarah apareceu com uma enfermeira, seu tom calmo, mas firme. "Grande noite, hein, senhor? Da próxima vez, dance na pista, não na calçada." O homem apertou os olhos para ela, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar. "Você é um anjo?" "Não, eu sou humana," Sarah respondeu categoricamente. "Mas eu tenho café, o que é perto." James se pegou rindo, sem roteiro de relações públicas, sem sorrisos de champanhe, apenas uma médica tratando um homem bêbado e arranhado como se ele ainda fosse uma pessoa. Minutos depois, o caos chegou. Uma mulher de 70 e poucos anos agarrando o peito, rosto pálido. O monitor bipou mais rápido. "EKG agora." Sarah estalou, voz mudando em um piscar de olhos. 2 L de oxigênio. "Exames." "Senhora, olhe para mim. Respire fundo para dentro e para fora." A mulher tremeu. Sarah se inclinou perto, segurando a mão dela. "Não se preocupe, eu posso consertar seu coração. Exceto por desilusão amorosa. Essa leva muito chocolate." A mulher riu através de sua dor. Pequena, mas real. James sentiu o calor florescer em seu peito. Em segundos, Sarah havia lhe dado algo para se agarrar além do medo. As portas automáticas continuavam deslizando, abrindo e fechando. Um adolescente com um braço inchado de skate, fazendo cara feia como se o mundo lhe devesse. "Não o mova," Sarah disse, revisando seu raio-x. "Boas notícias. Você vai andar de skate novamente. Más notícias. Eu estou te escrevendo um lembrete de capacete. Chato." O garoto resmungou. "Chato é ser salvo por um cachorro quente manchado de mostarda." Sarah disse seriamente. "Capacetes são legais." James sorriu novamente. "Aqui." Soluções vieram em uma linguagem que todos entendiam. Gentil, espirituosa, mas apoiada com habilidade. Então veio uma menininha. Rosto corado, olhos marejados, lábios tremendo.
Sarah amarrou seu cabelo bagunçado, cantarolando suavemente. Brilha, brilha, estrelinha com palavras vietnamitas aleatórias jogadas no meio, o que era estranhamente encantador. Enquanto a enfermeira tirava seus sinais vitais, a criança parou de chorar, olhar fixo nas mãos de Sarah, balançando como mágica. Você foi incrível, Sarah elogiou, entregando-lhe um adesivo de golfinho. Aqui está, pequena guerreira. De trás da parede de vidro, James entrelaçou os dedos. Pela primeira vez, ele viu o mundo dela da beira. Caótico, mas rítmico. Tenso, mas terno. Exaustivo, mas nunca sem esperança. Ela era quem puxava o cobertor de novo, cobrindo o estranho sem reclamar. Meia hora depois, um homem sem teto foi levado. O cheiro de suor e ruas grudava nele. Alguém enrugou o nariz. Sarah apenas disse, aqui está um cobertor quente e o enrolou nele, derramando água, perguntando seu nome. Não, senhor, não anônimo. Qual é o seu nome para que eu possa anotá-lo direitinho em sua ficha? Ela perguntou. James viu a mão áspera do homem tremer, chocado pelo simples ato de ser perguntado seu nome. Nem todo mundo ouve seu próprio nome todos os dias. Algo ficou preso na garganta de James. Em suas planilhas, as pessoas eram linhas e colunas. Aqui, as pessoas tinham nomes. Ele olhou para o relógio. 50 minutos restantes. Ele se levantou, pegou um pouco de água para si, então voltou para a cadeira dura. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de seu assistente. Reunião do conselho amanhã às 9 da manhã. Doc enviada. Ele respondeu, ok, e parou. Pela primeira vez não eram necessárias mais palavras. Sarah apareceu ao lado dele, quase do nada. Ainda tem café. Meia xícara. James a levantou. Você está vazio, mas eu vou viver. Ela afundou na cadeira, corpo derretendo nela. Você realmente ficou. Eu te disse que esperaria. Ele disse simplesmente. Ela se virou para ele, olhos firmes, esperando pelo café ou esperando para ver se eu tropeço em alguém. Por você? Sua voz não vacilou. Uma batida de silêncio. Sarah limpou a garganta, como se tivesse engolido doce errado. Oh, bem, obrigado. Ela se levantou novamente. Eu tenho 40 minutos restantes. Se você ficar entediado, apenas vá. Eu não vou te avaliar. Eu vou ficar, ele respondeu, surpreendendo até a si mesmo com a firmeza em seu tom. Mais 2 casos se passaram. Uma jovem chegou no meio de um ataque de pânico. Sarah a levou de lado e a ensinou a respiração quadrada. 4 contagens para dentro, segurar por 4, 4 contagens para fora, segurar por 4. Como subir de nível em um videogame? Ela disse. A cada rodada seu coração se acalma. A mulher a olhou como se visse terra depois de deriva no mar. Um velho com dores de cabeça crônicas, que se revelaram ser 7 xícaras de café preto por dia. Sarah rabiscou no papel. Protocolo de desintoxicação de café de emergência. Dia 1, 6 xícaras. O homem boquiabriu. Então caiu na gargalhada. Tudo bem, doutora. James a viu transformar prescrições em piadas e de alguma forma em confiança. Finalmente, o sistema de PA tocou suavemente. Fim do turno. Sarah tirou as luvas, lavou as mãos por mais tempo que o usual, como se estivesse lavando à noite, mas mantendo o riso. Ela entrou na área de espera, encontrando James de pé, postura rígida, cadeiras de plástico não poupavam ninguém. Você ainda está aqui? Ela disse, meio surpresa, meio satisfeita. Eu te prometi café. Ele ergueu um copo de papel fresco comprado do café do hospital. Desta vez, pedido certo. Menos açúcar, mais leite, canela por cima. Eu perguntei à enfermeira. Sarah riu, pegando-o. Nada mal, empresário. Você aprende rápido. Ande um pouco. James gesticulou em direção às portas deslizantes. Do lado de fora, o amanhecer estava pincelando o céu. A cidade cochilando sob lâmpadas amarelas cansadas
e alguns carros madrugadores. Eles saíram para os degraus do hospital. O ar fresco antes do amanhecer beijou seus rostos, olhos pesados levantados por sorrisos tranquilos. Sarah tomou um gole, calor enrolando em suas pontas dos dedos. Sua noite foi, James procurou. Insana, ela sentiu. Mas eu amo. Aqui, todo dia é uma chance de fazer algo pequeno. Colocar um cobertor, perguntar um nome, contar uma piada. Coisas pequenas o suficiente se somam. E às vezes elas salvam quem está assistindo. Ele acrescentou, seu olhar fixo nela. Sarah olhou de lado, voz suave como um suspiro. Você ainda é o paciente avesso ao sono. Lembra, lembra. James sorriu. Mas esta noite eu aprendi a esperar. Essa é a habilidade mais difícil, ela ponderou. Talvez. Seus olhos caíram para seus tênis. Um pouco de sangue seco na ponta. Você alguma vez fica com medo? Claro, ela respondeu instantaneamente. Mas o medo não te impede de fazer a coisa certa. James engoliu as palavras. Em seu mundo, a coisa certa não estava em balanços. Estava em segurar uma mão, dizer um nome. Ficar ao lado de alguém no meio do pânico. Erevert, ele instintivamente tirou o casaco oferecendo-o. Não, ela balançou a cabeça. Você vai sentir frio, eu estou bem, ele disse. E pela primeira vez quis dizer. O café acabou. Ela levantou a xícara vazia sorrindo. Vá para casa e durma, paciente, e você tome banho. Durma, sonhe com cachorros quentes. Ela piscou, meio brincando. Meio verdade. Eles demoraram 1 minuto mais silenciosos enquanto a cidade respirava lenta e profundamente. Em algum lugar uma sirene uivou uma vez. Então se calou. O céu estava empalidecendo. Obrigado por me deixar ficar na beira, James disse calmamente, percebendo pela primeira vez que se sentia completo sem estar no centro. De nada, Sarah respondeu, mas da próxima vez que você me convidar para um café. Não faça isso no turno. Eu não gosto de fazer você esperar para sempre. Eu posso esperar, ele disse, a sinceridade, surpreendendo até a si mesmo. Sarah riu, então desceu os degraus. Até logo, James. Até logo, Dora Thompson. Ele a observou atravessar o estacionamento, entrar em seu velho Honda e desaparecer na estrada vazia. Só então James voltou para dentro, mãos nos bolsos, assobiando uma melodia que não conseguia nomear. 2 horas de espera lhe deram mais do que um encontro. Lhe deram um vislumbre de um mundo que ele não sabia que precisava. E naquela noite, pela primeira vez em anos, quando James se deitou na cama, ele adormeceu como um homem comum. Sem e-mails, sem gráficos, sem pesadelos, apenas o cheiro persistente de café e um pensamento simples. Amanhã ele queria ver aquele sorriso novamente. Domingos eram quando a cidade respirava mais devagar. A luz do sol se espalhava suavemente pelas calçadas. Árvores de bordo se abriam como guarda-sóis gigantes, e cães puxavam seus donos como se tivessem sido trancados a semana toda por agendas cheias. James saiu da academia com uma camiseta cinza, fones de ouvido jogados no pescoço, carregando uma sacola de baguetes quentes da padaria francesa no térreo. Ele estava mentalmente percorrendo sua lista de afazeres. Uns modestos 11 itens quando avistou uma figura familiar na esquina. Sarah, rabo de cavalo alto, suéter creme, jeans azul, seus braços cheios de um enorme buquê de girassóis. Ela parou em frente a uma loja de antiguidades, olhando para um relógio de parede como se ele pudesse sussurrar sua própria história de amor para ela. James diminuiu o passo. Ele não tinha certeza se estava sorrindo porque a viu ou porque o domingo de repente tinha sido preenchido com conteúdo. Dr. Thompson, ele chamou, sua voz caindo inconscientemente, como se não quisesse quebrar a calma da manhã. Ela se virou, seus olhos se iluminando como se alguém tivesse acendido uma lâmpada extra. James, ela olhou para a sacola da padaria. Calorias de café da manhã? Quantas? O suficiente para uma pessoa normal ficar satisfeita.
e um CEO se sentir seguro. Ele ergueu a sacola. E você planejando abrir uma floricultura? Se os turnos pagassem em flores, eu já seria rico. Sarah riu, então de repente estalou os dedos. Você esperou 2 horas por mim por causa do café na outra noite. Deixe-me pagar essa dívida hoje se você estiver livre. James verificou seu relógio. Então o guardou no bolso. Estou livre. Essa é a coisa mais legal que eu vi o dia todo. Ela piscou. Vamos, eu conheço um pequeno café. Cappuccinos batidos à mão. Sem Wi-Fi. Aterrorizado ainda? Aterrorizado? Ele disse, embora seu sorriso o denunciasse. O café estava situado em um beco frondoso marcado por uma placa de madeira entalhada e um sino que tilintava quando alguém entrava. O ar era denso com café torrado à mão, amêndoas torradas e canela quente o suficiente para soltar os ombros de James. Por dentro, parecia a sala de estar de uma tia estilosa. Poltronas florais, mesas de madeira dobráveis, luzes âmbar penduradas. Uma parede estava lotada de polaroides de clientes rindo alto, rindo timidamente, rindo no meio de uma mordida. Meu lugar, Sarah disse, escolhendo uma mesa perto da janela, onde a luz do sol salpicava a madeira. Aqui, ninguém se importa quem você é, apenas o que você quer beber. Refrescante, James disse, sentando-se em frente a ela. Eu vou querer o que você está tomando. Arriscado, ela sorriu, pedindo 2 cappuccinos e um prato de waffles com manteiga. Enquanto ela conversava com a proprietária, James notou como Sarah facilmente fazia as pessoas relaxarem com uma piada rápida, um olhar atento, não uma habilidade de currículo, um tipo de calor que envolvia as pessoas. Aqui. Ela lhe entregou uma caneca pintada à mão, um coração de espuma, um pouco torto. Corações imperfeitos são os reais. Lema profissional. Ele perguntou, tomando um gole forte mas suave com cheiro de canela, quente como um cobertor, lema de vida. Ela apoiou o queixo na mão. Então, como você cresceu? Deixe-me adivinhar. Festas de chá da tarde, aulas de equitação, verões na casa de praia e um mordomo chamado Alfred. Não, Alfred. James riu. Mas o resto não muito longe, suas sobrancelhas arqueadas, o brilho brincalhão diminuindo quando ela viu sua expressão mudar. James raramente falava sobre seu passado. Não por escândalo, mas porque era frio, frio o suficiente para engolir palavras. Minha casa era grande, ele começou lentamente, como se estivesse encontrando seu caminho através da névoa. A mesa de jantar era tão longa, você precisava de uma campainha para pedir sal. Eu tive meu próprio quarto cedo. Minha agenda era definida por alguém. Eu acho que foi minha mãe quem os contratou. O que importava não eram sentimentos, mas rotina. Tudo encaixado em horários. 7 café da manhã, 8 carro, 9 aula, 4 prática de piano, 6 jantar, 7 idiomas, 900 livros de negócios. Repetir. Sarah permaneceu quieta, deixando suas palavras penetrarem. Um inverno, James disse, olhos vagando para a janela iluminada pelo sol. Eu pensei que iria patinar no gelo com meu pai. Ele disse que tinha uma reunião do conselho. Entregou-me uma pasta de termos financeiros para me familiarizar. Eu tinha 10 anos. Minha mãe estava ocupada com uma gala. A casa brilhava, mas estava silenciosa. Eu deixei a pasta de lado, saí para os fundos, patinei sozinho no gelo fino do lago e caí, mal me machuquei. Mas lembro do frio afundando nos meus ossos. Aquele frio ficou comigo. Sarah não disse, sinto muito. Ela simplesmente puxou o prato de waffles para mais perto, quebrou um pedaço e o colocou em sua mão. Um silêncio. Isso é mais quente. Mais tarde, James exalou. Eu me tornei muito bom em arquivar sentimentos. As pessoas chamavam de calmo, racional. Em salas de reuniões é uma força. Em casa, isso me transformou em móveis que combinavam. Móveis que combinavam. Sarah repetiu com uma risada suave. Que pena,
Eu prefiro pessoas. Estou tentando preferi-las também. Ele olhou para ela, meio brincando, meio sério. Eles sentaram em silêncio por um momento. Colheres tilintando suavemente contra as xícaras. Um cachorro batalhava com uma folha caída como se fosse um arqui-inimigo. Dentro do café tocava uma antiga balada de outono. E você? James perguntou. Como era sua família barulhenta? Sarah caiu na gargalhada com a palavra barulhenta. Barulhenta em todos os sentidos. 4 irmãs. O jantar era um jogo de futebol. Quem pegasse o purê de batatas primeiro ganhava. Minha mãe cantava enquanto cozinhava, mas sempre inventava letras. Meu pai contava a mesma história 10 vezes, cada vez adicionando novos detalhes dramáticos. Ação de graças podia significar um peru queimado, e o Natal podia significar luzes emaranhadas como o meu cabelo. Mas sempre divertido, quente, alto. Eu aprendi a pedir desculpas por rir muito alto, então ri de novo. James imaginou isso. Pratos batendo, flores voando, música desafinada, um gato desfilando pela mesa como realeza. Ele sentiu um puxão de inveja, um tipo inocente que nunca tinha se permitido sentir antes. Você fica com medo? Ele perguntou. Na emergência, quando é um caos. Claro, ela disse sem hesitação. Mas na minha casa, sempre que as coisas saíam do controle, alguém gritava, de quem é a vez de abraçar? Eu trouxe esse hábito para cá. Não sempre abraços literais. Embora às vezes, sim, na maioria das vezes, as pessoas não precisam de um gênio. Elas só precisam de alguém presente. Eu tento ser essa alguém. James olhou para ela. Você estava lá para mim naquela noite. Porque você é humana. Ela encolheu os ombros. Não por quem você é. Algo em seu peito derreteu como gelo sob a luz do sol. Eles divagaram para uma conversa mais leve. Sarah odiava cogumelos, mas amava molho de cogumelos. Sua contradição de vida número 12. James uma vez reprovou em uma aula de arte, apesar de possuir uma coleção de arte moderna inestimável. Contradição número 34. Eles riram, tomaram um gole, riram novamente. Sarah puxou o telefone mostrando fotos de família. Seu pai em um avental de rei da churrasqueira. Sua mãe radiante com uma concha. 3 irmãs fazendo caretas. E ela borrada atrás da câmera. Risadas praticamente audíveis através dos pixels. Todo domingo à noite nós jantamos juntos, ela disse suavemente. Qualquer um é bem-vindo. Amigos, vizinhos, pacientes recuperados. Até o entregador de pizza uma vez ficou. O que quer que cozinhemos, nada é digno de Instagram. Nada arrumado, mas sempre espaço para outra cadeira. James inalou como se estivesse parado em uma porta perfumada com pão fresco. Ele nunca tinha pensado no domingo como tendo uma forma. Para ele, era apenas um dia para se preparar para a segunda-feira. Sarah inclinou a cabeça. Talvez o que você precise não sejam mais contratos, ela disse gentilmente, mas mais jantares quentes. As palavras caíram como uma colher na madeira. Quieto, mas ecoando longe. James não brincou de volta. Ele simplesmente assentiu. Como alguém que acabou de ouvir exatamente o que precisava sem saber que precisava. Não esta noite, ela acrescentou rapidamente, como se tivesse medo de pressionar. Quando você quiser, sem cerimônia, apenas uma refeição. Barulhenta, bagunçada, feliz. Você pode trazer pão. Eu garanto que vai desaparecer antes de você sentar. E mostarda? Ele perguntou. E ambos riram, lembrando-se do food truck. E mostarda, ela confirmou solenemente. Uma brisa agitou as cortinas, café e canela se enrolando no ar como um convite. No balcão, o barista tocava Billie Holiday. Lá fora, o cachorro triunfante desfilava sua folha conquistada. James verificou seu relógio, não para reuniões desta vez, mas para esticar os minutos antes de sair. Posso caminhar com você um pouco? Você pode. Sarah vestiu uma jaqueta leve, mas se você andar meio passo mais rápido, eu vou te diagnosticar com transtorno de passo de controle. Eu vou me ajustar.
ele disse seriamente, fazendo-a rir. Eles passearam pelo beco. A luz do sol saltitava pelos degraus. Sarah falou sobre o mercado de agricultores na praça. E James confessou que a única vez que tentou cozinhar, acabou com risoto de carvão. Ela apontou uma livraria de segunda mão com textos médicos antigos. Ele a arquivou como um contato valioso. Na esquina, ela parou. Obrigado por ouvir. Nem todo mundo tem paciência para histórias divagantes. Não divagante, James balançou a cabeça. Eu acho que esta é a parte importante que eu estava perdendo. Então leve-a de volta, ela disse. Tão simples quanto prescrever remédios. Comece hoje à noite com alguém, sem antiguidades, sem encenação, apenas uma mesa, 3 pratos simples, vozes. Você está livre esta noite? Ele perguntou. Então rapidamente acrescentou. Sem terraço. Sarah sorriu, balançando a cabeça. Eu estou de plantão esta noite, mas no próximo domingo. Domingo? Ele repetiu, saboreando a palavra como algo novo. Tudo bem. Eles tilintaram xícaras vazias como se apertassem as mãos, então se separaram. James demorou, observando-a diminuir na multidão. Calor substituindo o frio em seu peito. Enquanto ele se afastava, ele se perguntou se poderia redigir um novo tipo de contrato, não entre empresas, mas entre 2 pessoas. Um jantar quente por semana, termos, rir pelo menos 3 vezes, contar uma história boba e lavar a louça juntos. Isso, ele pensou, que poderia ser o primeiro contrato em sua vida que ele queria assinar sem um advogado. E desta vez, ele sabia que tinha escolhido certo. Domingo à noite, o ar estava fresco, a cidade iluminada como um palco. Sarah parou em frente ao espelho, olhando o vestido emprestado de sua irmã. Não era glamouroso, apenas um simples vestido preto com um decote em V caprichado, a barra roçando seus tornozelos. Ela respirou fundo. Este não era o mundo dela, mas James a havia convidado em um tom que não permitia recusa. Apenas uma gala de caridade. Sem pressão. Ele chegou em uma limusine reluzente, seu smoking feito sob medida para seus ombros largos, seu cabelo penteado afiado, como se saído de uma capa de revista. Sarah brincou com um sorriso. Você parece James Bond indo para o Oscar. James apenas respondeu suavemente, orgulho brilhando em seus olhos. E você é a razão pela qual eu estou indo. O saguão do hotel brilhava com lustres de cristal, pisos de mármore cintilando sob os pés e um quarteto de cordas tecendo melodias clássicas no ar. Sarah segurou a mão dele, sentindo-se como uma estudante que tinha se perdido em um encontro internacional por engano. Vestidos de lantejoulas brilhavam, sorrisos eram afiados como navalhas, e cada cumprimento era carregado de cálculo. James se transformou no momento em que cruzaram o limiar. Ela viu isso imediatamente. A máscara familiar, fria, composta, olhos afiados como lâminas. Ele apertou as mãos, assentiu, trocou palavras em uma linguagem de finanças e política que soava como uma língua estrangeira para ela. Um associado de cabelos prateados sorriu. James, ouvi dizer que você teve um cuidado especial na emergência na semana passada. A resposta de James foi gelada. O trabalho sempre vem antes de assuntos triviais. Sarah congelou aquela noite na ponte quando ela o salvou. Isso foi apenas um assunto trivial também? Ela o seguiu de grupo em grupo, taça de champanhe na mão, sorrindo educadamente. Mas por dentro, a divisão crescia aqui. As conversas giravam em torno de negócios, cotas de mercado e números. Ninguém perguntava se alguém tinha dormido bem ou se estavam bem. Uma mulher em um vestido carmesim se virou para Sarah, os olhos varrendo-a da cabeça aos pés antes de parar em sua simples pulseira de prata. E em que linha de trabalho você está? Medicina de emergência? Sarah respondeu francamente. Oh! As palavras se estenderam, tingidas de surpresa e um toque de pena. Que nobre, embora eu imagine que seja exaustivo. A adaga de condescendência embrulhada em veludo deslizou sem esforço.
Sarah sorriu de volta, mas por dentro ela se perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela olhou para James. Ele estava sorrindo suavemente, imerso em conversas de fusão, perfeitamente em casa neste mundo cintilante, sob as luzes brilhantes. Ele era mais uma vez o CEO frio. A imprensa descreveu um estranho longe do homem que riu de um cachorro quente ao lado dela em um food truck. Após quase uma hora, Sarah se desculpou, alegando que precisava fazer uma ligação. Na verdade, ela saiu direto do salão de baile, respirando o ar fresco da noite. O brilho amarelo dos postes de rua era muito mais fácil de suportar do que o brilho do lustre. Ela lhe enviou uma mensagem de texto rápida. Estou indo para casa cedo. Obrigado pelo convite. James a leu assim que terminou um breve discurso. Olhando para cima, ele não conseguiu vê-la em lugar nenhum. Uma onda de vazio o varreu. No caminho de volta, James sentou em silêncio. Os aplausos, os elogios, o riso dos colegas ainda ecoavam em seus ouvidos, mas nada disso importava. A imagem que o assombrava era Sarah parada em seu vestido simples, sua expressão perdida entre a multidão brilhante. Ele percebeu que a distância entre seus mundos não era sobre roupas ou status, era sobre perspectiva. Para Sarah, um sorriso ou um sopro de vida salvo importava mais do que qualquer negócio. Para ele se afogou por muito tempo em números em uma máscara praticada de frieza. A gala terminou em luzes deslumbrantes, mas para James foi um ponto de virada sombrio. Ele entendeu que se quisesse se aproximar de Sarah, não poderia apenas puxá-la para seu mundo. Ele tinha que ousar sair dele. Segunda-feira, a cidade não falava de outra coisa senão da noite passada. Tabloides, blogs de negócios e até o Twitter explodiram com manchetes. Médica da emergência comparece à gala com o bilionário frio James Carter. Quem é a mulher misteriosa no vestido preto simples? Da emergência ao tapete vermelho, o novo romance do lobo frio. Como se não bastasse, paparazzi desenterraram uma foto espontânea de alguns dias antes. Sarah e James em um food truck. Ele limpando mostarda de sua camisa, ela rindo descontroladamente. A foto viralizou com a legenda: o encontro de cachorro-quente do CEO bilionário. Naquela manhã, Sarah entrou na emergência e nem tinha tirado o casaco quando ouviu risadas de um grupo de enfermeiras. Ah, meu Deus, nossa estrela chegou. Doutora Thompson, quando você vai se inscrever em um programa de namoro? Eu voto em você para a Bachelorette. Uma até segurou um tabloide com Sarah na capa, ao lado de James. Sarah pegou o jornal, franzindo a testa. Isso é ridículo. Eu salvo vidas. Eu não estou fazendo uma audição para o bacharel. Seus colegas caíram na gargalhada, mas o rosto de Sarah corou com uma mistura de raiva e constrangimento. No Twitter, a hashtag Doutora e o CEO virou trending. Algumas postagens eram de admiração. Finalmente, James encontrou seu coração. Outras eram venenosas. Obviamente, ela é uma caça-fortunas que deixa a emergência para sentar ao lado de um bilionário. Sarah rolou, o sangue correndo para seu rosto. Ela queria atirar o telefone pela sala. Ao meio-dia, quando James ligou para verificar, Sarah o interrompeu. Quer saber? Eu não nasci para ser a personagem principal de algum circo. Eu vou a uma gala com você e agora sou uma médica caça-fortunas. Meus colegas estão me provocando. Meus pacientes estão olhando. Esta não é minha vida. James ficou em silêncio por alguns segundos, sua voz baixa e medida. Sarah, eu nunca quis colocá-la nos holofotes, mas uma vez que você entra no meu mundo, a opinião pública é sempre brutal. Então eu não quero entrar nele. Ela retrucou. Eu não preciso dos holofotes. Eu só quero fazer meu trabalho e tomar café depois de um turno sem ser fotografada. Houve uma longa pausa. Então ela disse suavemente, a voz tremendo. Eu te salvei porque você é humano. Não porque você é um CEO, mas agora parece que o mundo inteiro só me vê através da sua lente. James apertou o telefone com mais força. Pela primeira vez, ele sentiu o frio não de uma sala de reuniões,
mas da distância que se alargava entre ele e ela, as notícias, as hashtags, os sussurros. Tudo isso varreu a vida de Sarah como uma tempestade, e seu único instinto era evitar. Nos dias que se seguiram, Sarah se enterrou em turnos. Ela se inscreveu para horas extras, se ofereceu para cobrir colegas e fez qualquer coisa para manter sua mente longe do CEO bilionário. Seu telefone vibrava sem parar, James Carter brilhando na tela. No entanto, ela silenciosamente apertava recusar todas as vezes. No hospital, ela ainda sorria para os pacientes, ainda contava piadas enquanto colocava acessos intravenosos. Não se preocupe, eu não vou te transformar em um vampiro. Mas por dentro o peso permanecia. Ela não queria se tornar um espetáculo nos tabloides, e menos ainda a piada de um rótulo de caça-fortunas. Enquanto isso, James voltou para seu escritório no 5º andar, agenda lotada da aurora ao anoitecer, seus parceiros suspirando de alívio. Carter está de volta. Ele sentou na sala de reuniões com paredes de vidro, contratos grossos espalhados à sua frente, mas toda vez que ele virava uma página em vez de números, ele via Sarah, cabelo bagunçado, cachorro quente na mão, rindo tão forte quando a mostarda respingou em sua camisa. Relatórios financeiros nunca tinham parecido tão sem sentido. Uma noite, ele se juntou a outros CEOs para jantar. Toalhas de mesa brancas, borgonha derramado em taças de cristal, carne wagyu como peça central. A conversa zumbia com ações, imóveis e fusões de bilhões de dólares. James sentou em silêncio, cortando a carne que derretia em sua língua. No entanto, não tinha gosto de nada. Ele se lembrou do food truck do lado de fora do hospital, da cadeira de plástico bamba, do cachorro quente barato e de Sarah com um sorriso que tinha feito uma noite gelada parecer quente. Ele empurrou seu prato para o lado, percebendo que nenhum jantar de $1 milhão tinha sabor sem ela. Tarde da noite, ele estava na janela da cobertura, olhando para a cidade, luzes amarelas espalhadas como estrelas, carros rastejando como brinquedos, figuras ao longo das avenidas. Antes tudo isso simbolizava poder, agora parecia uma pintura imóvel. Bonita, mas fria. Ele tocou a tela de seu telefone. O nome de Sarah ainda brilhava em seus contatos. Ele digitou 2 palavras. Sinto sua falta. Então as apagou. Ele não queria invadir. Não queria afastá-la ainda mais. James Carter, o homem que uma vez pensou que tinha tudo, sentiu a riqueza ao seu redor oca pela primeira vez. E naquele vazio, havia apenas um rosto que ele queria ver, uma voz que ele ansiava ouvir. Domingo, a aula de primeiros socorros comunitários reuniu-se no salão da igreja. Paredes brancas, quadro de avisos coberto de panfletos, campanha de agasalhos para moradores de rua, mercado de fim de semana. No meio da sala estavam manequins de treinamento bem arranjados. Sarah, em uma camiseta de hospital e rabo de cavalo, estava embalando ataduras em uma caixa quando ouviu murmúrios na porta. A turma se virou. James estava lá, sem terno, sem gravata, apenas uma camiseta cinza, jeans e um grande kit de primeiros socorros na mão. Alguém sussurrou. Oh, meu Deus! O bilionário frio está sorrindo. Sarah levantou uma sobrancelha. O que você está fazendo aqui? Atrasado para a aula, ele disse um pouco hesitante. Ainda há lugar, professora? Sim, para aqueles que se comportam. Ela brincou. Então para a turma, sem filmagens ou fotos. Por favor, respeitem a aula. Para James na última fila, observe-me, depois copie. Entendido. Ele levantou a mão como um estudante novato. Sarah bateu palmas. Tudo bem, salvar vidas não é tão difícil quanto parece. A chave é manter a calma. Se alguém desmaiar, primeiro chame ajuda. Depois coloque as mãos no centro do peito e pressione para baixo. Firme e um pouco forte no ritmo de uma música rápida. Não se curve.
Use todo o seu corpo. A sala encheu-se com o baque-baque das molas nos manequins. James ajoelhou-se, colocou as mãos corretamente e pressionou 1, 2, 3. Um pouco forte demais. O manequim rachou com um estalo seco. Sarah se inclinou, inclinando a cabeça. Nada mal. Você poderia salvar uma vida se não quebrar todas as costelas primeiro. Ossos curam, James murmurou. Pessoas mortas não. Ele parou, percebendo o quão direto soava. Exatamente. A voz de Sarah suavizou. Melhor dolorido do que silencioso. Em seguida, ela demonstrou a posição de recuperação. James a seguiu um pouco desajeitadamente, quase rolando o manequim para fora do colchonete. A turma caiu na gargalhada. Sarah o pegou a tempo e lhe lançou um olhar. Ei, não mate meus manequins. Eu só tenho 4. Desculpe. Ele levantou as mãos em rendição, sorrindo junto com os outros. Uma hora passou rapidamente com ataduras, compressas de gelo e tipóias triangulares, salpicadas com o humor de Sarah para baixar a frequência cardíaca. Um homem de meia idade agarrou um tornozelo inchado usando um abacate. Sarah disse séria. Então parou de fazer guacamole com ele. Eu vou enfaixar em vez disso. A sala rugiu. James riu também, seu rosto relaxando de uma forma que não acontecia há anos. Durante a dramatização, o grupo de James encenou um estranho desmaiando na rua. Ele ligou para o 911, verificou as respostas, iniciou as compressões, suor escorrendo, mas suas mãos estavam mais firmes agora. Sarah cruzou os braços, como uma professora, assentindo em aprovação sem lhe dar a satisfação de um elogio. Quando o sino final tocou, a turma explodiu em aplausos. Um menino de 12 anos puxou a manga de James. Senhor, você foi meio legal. Sua mãe o puxou de volta. Não peça uma foto. Sarah interrompeu. Sem fotos, mas ele pode carregar cadeiras, James disse, erguendo uma pilha como se fizesse isso todos os dias. À noite, o pátio da igreja estava ventoso, o burburinho persistindo enquanto a turma se dispersava. James levou a caixa de suprimentos para o carro de Sarah. Ele abriu a porta para ela, hesitando. Deixe-me levá-la para casa. Não precisa. Sarah balançou a cabeça, abraçando a caixa. Estou indo para a casa dos meus pais esta noite. Domingo? James perguntou, já imaginando a mesa de jantar barulhenta, luzes douradas e o cheiro de comida. Seu pulso acelerou. Você disse que qualquer um podia vir? Sarah semicerrou os olhos. Tem certeza? É barulhento, bagunçado, sem vinho fino, sem show chique. E tem um cachorro. Eu posso lavar louça e eu quero ir. Ela hesitou, então sorriu. Tudo bem, mas não chame minha mãe de Madame Presidenta. E quando meu pai contar uma história pela 10ª vez, é melhor você rir como se fosse um novo negócio, sem advogados. Ela brincou, fechando o porta-malas. Siga-me. A casa suburbana dos Thompson era pintada de amarelo suave com um balanço na varanda da frente, rangendo suavemente, e luzes de corda quentes enroladas nos corrimãos. No gramado, crianças se perseguiam, enquanto um Golden Retriever Muffin saía correndo, latindo taxas de pedágio no portão. De dentro flutuava o cheiro de manteiga de alho, carne assada e canela, envolvendo os recém-chegados em um abraço caloroso. Cheguei em casa, Sarah chamou. A porta abriu. Senhora Thompson no avental impresso causando problemas desde 1989. Concha na mão, cabelo solto. Siri. Oh, e este é os olhos dela, piscaram para James, pausando apenas por meio segundo. Você não é aquele homem dos jornais? Você é ainda mais bonito na vida real. Entre antes que o ensopado fique bravo. Sr. Thompson seguiu. Evantal lendo o rei da grelha. Pinças acenando. Mais um comedor. Bem-vindo. Qual é o seu nome? Jim. James congelou na soleira. Ele nunca tinha sido bem-vindo tão casualmente. Não, Sr. Carter. Nenhuma aperto de mão calculado. Apenas entre. Muffin cheirou seus sapatos, aprovou sua entrada, então saltou de volta para Sarah.
Não fique com ciúmes. Ela acariciou a cabeça do cachorro. Ele é um amigo. Na cozinha, as 3 irmãs de Sarah criaram sua marca de caos. Uma cantando desafinado enquanto picava salada, uma salgando o molho, uma balançando um bebê enquanto chocalhava um guiso. James foi arrastado para o turbilhão como um ator jogado no palco sem um roteiro. Senhora Thompson enfiou uma toalha em suas mãos sem perguntar. Você é muito alto, bloqueando o armário. Mova para a esquerda. Bom, agora mexa este ensopado no sentido horário, anti-horário, e nós brigamos. Ele obedeceu. O ensopado borbulhou, rico em carne, cebola e cenoura. Um aroma que puxava alguma ideia esquecida de lar. Sr. Thompson se inclinou entregando as pinças. Vire esses espetos uniformemente. Não tenha medo de fazer bagunça. A regra aqui é queimar. Coma você mesmo. Ele rugiu de riso. James riu também, desajeitado, mas aprendendo rapidamente. Qual é o seu trabalho? Sr. Thompson perguntou entre as viradas. Investimentos, James respondeu. Investe em quê? Ultimamente, paciência, as palavras surpreenderam até a ele, saindo tão naturalmente. Bom homem, Sr. Thompson bateu em seu ombro. Paciência paga juros compostos. Sra. Thompson passou-lhe um avental lendo. Beije o cozinheiro, ou pelo menos elogio. Toda a família riu enquanto James Carter, o infame lobo frio, estava em um avental amarrotado, mexendo diligentemente o ensopado como um chefe novato. Jim, uma das irmãs, chamou, pegou a assadeira na prateleira ao lado da caixa de temperos secretos da mamãe. Mas não abra isso. Quem abrir tem que casar. A sala explodiu em risos. Ele tateou o armário em vez disso. Pratos tilintando. Sarah entrou correndo, pegando-os. Aqui, deixe-me! Ela estava perto o suficiente para ele sentir o cheiro fraco de sabão e canela. No meio do caos, eles pausaram por um tempo um pouco longo demais, calor cintilando entre eles. O jantar se desenrolou como um desfile. Carne grelhada, purê de batatas, salada de milho, pão quente. Sarah apontou, provocando. O pão que você trouxe, certo? Vamos fingir. E o lendário ensopado. Mãos unidas. A família Thompson deu seus agradecimentos característicos. Obrigado por quem tirou o lixo. Obrigado porque Muffin não roubou comida. Obrigado por mais um lugar na mesa. A vez de James chegou. Ele olhou em volta. Luz dourada, risadas, crianças roubando colheres. Sra. Thompson cantando as letras erradas. Sr. Thompson lançando-se na história da grelha que explodiu. Todos gemeram 10ª vez. Ainda todos riram. A voz de James estava rouca. Obrigado por me deixar sentar aqui. Faz muito tempo que meus domingos tinham forma. A mesa ficou em silêncio por um instante. Então zumbiu com calor. Sra. Thompson colocou a mão dele firme e gentilmente. Sempre há um lugar para você, Jim. A refeição começou. James comeu mais rápido que o usual, não por fome, mas porque estava delicioso. Ele riu quando Muffin encostou o queixo em seu colo. Pedindo, ele serviu salada para a Sra. Thompson, serviu água para o Sr. Thompson e reivindicou o espeto queimado de acordo com a verdadeira lei da casa. Seu telefone zumbiu com e-mails e alertas do conselho. Ele o deslizou com a tela para baixo, afastando-o, como se estivesse afastando uma versão antiga de si mesmo. Depois, ninguém perguntou de quem era a vez da louça. Todos simplesmente se levantaram. James arregaçou as mangas, amarrou o avental e ocupou seu lugar na pia. Sarah lavava. Ele enxaguava, bolhas de sabão subindo como pequenas nuvens. Eu te disse que trouxe 2 mãos para a louça, ele murmurou. E eu reconheço isso. Sarah respondeu suavemente. Eles não se olharam, mas seus sorrisos combinavam. O Sr. Thompson passou batendo no ombro de James. Na próxima semana, venha cedo. Eu vou te ensinar minha receita de molho de grelha.
O segredo é que não há segredo, notou. James disse solenemente. Como registrar atas de reunião, a senhora Thompson entregou-lhe um pacote de papel pardo de torta de maçã para a fome da noite. E lembre-se de dormir. Tudo bem, o Sr. Thompson lhe deu um pequeno pote de canela para aquecer. Mas não derrame tudo. Todos riram. Na varanda, as luzes de corda balançavam na brisa noturna. Sarah o acompanhou até o portão. Você sobreviveu bem, ela provocou. Não derramou o ensopado. Não queimou os espetos. Apenas derrubou uma concha. Estatísticas aceitáveis, ele respondeu. Inexpressivo, mas com os olhos sorrindo. Obrigado por me deixar vir. Não vir, Sarah corrigiu. Entrar, ele assentiu, o peito relaxando como se estivesse tirando um paletó. Posso voltar no próximo domingo? Há condições. Ela estava séria. Rir pelo menos 3 vezes. Contar uma história boba e lavar a louça. Combinado. Ele meio que estendeu a mão como quem assina um contrato, então a enfiou desajeitadamente de volta no bolso. Sarah riu, tocando gentilmente as costas da mão dele. Eles ficaram em um momento de silêncio, ouvindo a brisa e Muffin espirrando. Quando James desceu à varanda, ele se virou. Oh, sobreviver. O quê? RCP. Vou lembrar desse ritmo apenas no caso de precisar para alguém ou para mim mesmo. Meio piada, meio verdade. Sarah balançou a cabeça, sorrindo como a luz do sol. Só não use na torta de maçã da minha mãe. Ele riu, entrando em seu carro. O cheiro de madeira, fumaça e canela grudava em sua camisa. Lá fora, a cidade ainda estava barulhenta, brilhante, extravagante. Mas naquela noite, James carregava algo novo. O brilho pós-jantar de uma refeição quente, risadas misturadas com pratos tilintando, e uma sensação fresca de que quando o mundo esfriasse, ele agora sabia o caminho de volta para o calor. Dirigindo para casa, ele assobiou no ritmo de sobreviver, sorrindo ao pensar. Aparentemente, aprender a ser comum começa com esperar 2 horas, fazer compressões no ritmo certo e lavar a louça em uma cozinha barulhenta. E ele estava pronto para continuar aprendendo. A sala de imprensa naquela manhã estava lotada. Flashes explodiam sem parar. Repórteres zumbindo como uma colmeia enlouquecida. No palco, James Carter estava em pé, em um terno azul marinho perfeitamente cortado. Mas sua expressão era diferente da máscara fria que ele geralmente usava. Seus olhos estavam brilhantes, firmes. Uma repórter segurou um microfone. Sr. Carter, houve muitos rumores sobre seu relacionamento com a doutora Sarah Thompson. O senhor pode confirmá-los? A sala prendeu a respiração. Este era o momento que o público esperava. James respirou fundo. Então sorriu um sorriso real. Sim, ele disse claramente. Ela é quem me salvou, não apenas da morte naquela ponte naquela noite, mas do homem frio que eu costumava ser. Suspiros ecoaram pela multidão. Câmeras piscaram loucamente, ele continuou, voz profunda e resoluta. Sarah nunca veio a mim por dinheiro, fama ou poder. Ela parou no meio da noite em uma ponte vazia simplesmente porque viu alguém em necessidade. E daquele momento, eu soube que não poderia ver a vida da mesma forma novamente. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo diretamente nas lentes como se estivesse quebrando todas as paredes de rumor. Eu quero estar com ela. Seja em uma ambulância, em um food truck precário, em uma gala brilhante ou na mesa de jantar barulhenta de sua família, é lá que eu me encontrei e onde encontrei a felicidade. Silêncio caiu. Então, lentamente, aplausos se espalharam pela sala. Alguns repórteres abaixaram suas câmeras, sorrindo. Os aplausos aumentaram, rolando pelo salão. James levantou a cabeça, mas por dentro ele guardava apenas um desejo. Que Sarah ouvisse essas palavras, acreditasse nelas e soubesse que ele não tinha mais medo de dizer seus sentimentos em voz alta. 12 horas de turnos consecutivos tinham deixado as pálpebras de Sarah pesadas como sacos de areia. Ela tirou as luvas e dobrou seu jaleco branco em sua bolsa.
No corredor, sapatos de enfermeira batiam no chão. Alarmes gritavam, mas seu turno finalmente havia terminado. Um passo pelas portas do hospital e ela respiraria ar livre novamente. E lá estava ele esperando. James, sem terno, sem a máscara fria, apenas ele em um sobretudo escuro, segurando 2 xícaras de café fumegantes. O que você está fazendo aqui? Sarah arqueou uma sobrancelha, mas o canto de sua boca traiu uma curva. Buscando você, ele estendeu a xícara. Menos açúcar, mais leite com canela. Do jeito que você gosta. Ela aceitou, surpresa com o quão perfeitamente correspondia ao seu gosto. Você se lembrou? Eu lembro de tudo, ele disse suavemente. Eles caminharam lado a lado pela rua em direção ao centro da cidade. Sem planejar, pararam na ponte. Vai ter isso. O mesmo lugar onde tudo começou. O vento noturno soprava frio. O rio cintilava prateado. Sarah estremeceu ligeiramente, agarrando seu café para se aquecer. James olhou para o corrimão, lembrando a noite em que desmaiou. Seu coração batia mais rápido agora, não por fraqueza, mas pelo que ele estava prestes a dizer. Naquela noite eu estava perdido. Se você não tivesse parado, eu talvez não estivesse aqui. Mas a verdade é que você não me salvou apenas de morrer. Você me salvou da carapaça fria atrás da qual eu costumava me esconder. Sarah se virou para ele prestes a falar, mas ele se aproximou, seus olhos iluminados sob as lâmpadas da ponte. Desta vez eu não estou desmaiando. Eu estou esperando por você. Realmente esperando. Deixe-me estar ao seu lado, seja em uma ambulância, em um food truck, ou em um jantar barulhento de domingo, em qualquer lugar que você esteja, essa é a casa. O vento passou, carregando o calor da xícara de café. Sarah olhou para ele, seu coração doendo da maneira mais doce. A pressão e os rumores pareciam desaparecer. Ela deu uma pequena risada, balançando a cabeça. Você realmente é o paciente mais teimoso e privado de sono que eu já tive. E o único paciente que quer ficar com sua médica. Ele respondeu, os olhos nunca deixando os dela. Eles ficaram em silêncio por um momento. Apenas o som do rio enchendo o ar. Sarah sussurrou. Talvez seja a hora de eu te dar uma chance. James inclinou-se ligeiramente mais perto, perguntando com os olhos. Sarah não se afastou. Ela se levantou nas pontas dos pés e seus lábios se encontraram hesitantes, trêmulos, mas certos. O rio balançava, o vento noturno mordia frio. Mas naquele momento, tudo se derreteu, deixando apenas o calor entre eles. 1 ano havia se passado desde aquela noite fatídica na ponte. A cidade ainda estava agitada, o hospital ainda iluminado pela noite e a sala de reuniões no arranha-céu ainda empilhada com contratos. Mas na vida de Sarah e James, uma coisa havia mudado. Eles não andavam mais sozinhos. Sexta-feira à noite, após seu turno, Sarah saiu do hospital com manchas de café nos sapatos e o cabelo amarrado em um nó bagunçado. Na esquina familiar da rua, o food truck brilhava em amarelo quente, o cheiro de batatas fritas enchendo o ar. James já estava esperando. Mangas da camisa arregaçadas, gravata abandonada no carro. Ele entregou a ela um refrigerante e um grande saco de batatas fritas. Deixe-me adivinhar. Você reservou uma mesa na cobertura e foi recusado novamente. Sarah provocou. Correto. James sorriu. Coberturas não servem batatas fritas como estas. Eles sentaram em uma cadeira de plástico bamba, compartilhando batatas fritas quentes, observando a multidão passar. Sem paparazzi, sem pressão, apenas eles e a doçura da simplicidade. James mordeu uma batata frita, então olhou para ela. Quem precisa de um jantar de $1 milhão quando eu tenho batatas fritas e você? Ela zombou, lançando um olhar. Continue falando assim, e eu te colocarei em uma dieta de salada de 1 mês. Eu prefiro comer batatas fritas para sempre. Ele retrucou, fazendo-a rir. Aos domingos, James levava Sarah de volta para a casa amarela de sua família nos subúrbios. Muffin,
O Golden Retriever latia selvagemente, então abanava o rabo. Seus pais o acolheram com risadas e seu ensopado característico. Suas irmãs ainda brincavam, discutiam e salgavam demais a comida. Mas James não era mais o estranho desajeitado na varanda. Ele arregaçou as mangas, vestiu o avental, beije o cozinheiro, lavou o alface, virou espetos e até brigou pelos pedaços queimados de acordo com a lei da casa. Na mesa, as risadas se sobrepunham. Histórias eram recontadas pela 10ª vez e as crianças corriam em círculos. E James, o homem criado em uma mansão fria, agora sentia que realmente pertencia a esse caos caloroso. Naquela noite, depois que o jantar foi servido, James levou Sarah para a varanda. As luzes de corda piscaram. A brisa noturna era suave e o cheiro de torta de maçã pairava. Sua mão tremeu ligeiramente enquanto ele segurava a dela, mas seu olhar estava firme. Sarah, você me trouxe daquela ponte escura para esta mesa quente. Você me fez rir. Você me fez acreditar nas pequenas coisas. E agora eu sei que não quero ser apenas um convidado de domingo. Do bolso ele tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um anel simples brilhando sob a luz dourada. Você quer casar comigo? Eu prometo. Seja em uma ambulância, em um food truck ou nesta cozinha barulhenta, eu sempre serei quem lava a louça com você. Sarah cobriu a boca, os olhos brilhando. Então ela caiu na gargalhada através das lágrimas. Você está me pedindo em casamento com um voto de lavar louça. Sim, James sorriu, porque esse é o compromisso mais importante. Sarah estendeu a mão para o anel. Eu digo sim. Muffin latiu em alta aprovação enquanto de dentro vinha um coro de "Wu". A família claramente estava bisbilhotando. Meses depois, no jardim de girassóis de seus pais, eles se casaram. Sem convidados glamurosos, sem fogos de artifício, apenas família, amigos e risadas. Sarah usava um vestido branco simples, cabelo amarrado baixo, segurando um buquê de flores silvestres. James usava um smoking sem gravata, os olhos nunca a deixando. Quando o pastor perguntou, "Você aceita?", James respondeu imediatamente, "Sim". Quando foi a vez de Sarah, ela piscou e disse rapidamente, "Sim". A multidão explodiu em risadas com os votos mais rápidos de todos os tempos. E no jardim, o beijo deles selou não apenas um casamento, mas uma nova vida juntos. Um ano depois 2, Sarah ainda era a médica da emergência com sapatos gastos. James ainda era o CEO ocupado, mas nas noites de sexta-feira, eles sempre se encontravam no food truck, compartilhando batatas fritas. Aos domingos, eles estavam na mesa de jantar barulhenta dos Thompson, brigando por pedaços queimados, rindo quando o pai dela contava sua história pela 10ª vez. James uma vez pensou que a felicidade vivia em contratos e números. Agora ele sabia que a felicidade era sentar ao lado de Sarah em uma cadeira de plástico bamba, compartilhando batatas fritas quentes, ouvindo-a rir. E para eles, esse era o seu felizes para sempre.